Bom dia e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da Aliança Sonai Shopping Centers para a discussão dos resultados referentes ao segundo trimestre de 2021. Estão presentes hoje conosco os senhores Rafael Salles, diretor-presidente, Leandro Lopes, diretor de operações, Carlos Correia, diretor financeiro, e Daniela Guanabara, diretora de estratégia e relações com investidores. Informamos que este evento está sendo gravado e todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da companhia. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas apenas para analistas e investidores, quando instruções adicionais serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando o *0. Este evento também está sendo transmitido simultaneamente pela internet via webcast, podendo ser acessado no endereço ri.aliancesonai.com.br, onde se encontra disponível a respectiva apresentação. O replay deste evento estará disponível logo após seu encerramento por um período de uma semana. Gostaríamos de informar que perguntas só poderão ser feitas através do telefone. Caso você esteja conectado pelo webcast, sua pergunta deverá ser enviada diretamente para a equipe de RI pelo e-mail ri@aliancesonai.com.br. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência relativas às perspectivas de negócios da companhia, projeções e metas operacionais e financeiras constituem-se em crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho, elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, depende de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da companhia e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora, gostaríamos de passar a palavra ao Sr. Rafael Salles, que dará início à apresentação. Por favor, Sr. Rafael, pode prosseguir. Bom dia a todos. Gostaria de agradecer a vocês pelo interesse nos resultados da Aliança Sonai. Nós encerramos esse segundo trimestre do ano com uma perspectiva um pouco mais otimista do que em nossos últimos encontros. Ficamos satisfeitos de ver a reação das vendas nesses últimos meses de maio e junho e a continuação dessa melhora agora em julho. Apesar de abril ter sido um mês muito difícil, a gente vê um claro espaço para melhora ao longo do ano nas nossas vendas e nas atividades dos lojistas. Nós vemos também os nossos lojistas mais animados e uma demanda forte por novas áreas dentro dos nossos shoppings, que nos confirma essa boa perspectiva para o restante do ano. Acho que o mais importante destacar é que a gente se manteve muito relevante durante os momentos mais desafiadores para os nossos clientes. A nossa equipe de comercialização, por exemplo, trabalhou muito para que pudéssemos chegar hoje com uma taxa de ocupação bem alta, acima de 95%. E nesse trimestre foram mais de 130 contratos assinados. Temos aqui pelo menos duas razões que podem explicar a alta demanda dos lojistas por espaço nos nossos shoppings. Primeiro, as nossas localizações estratégicas. Estamos presentes em locais que são os principais destinos em cada um dos seus mercados, e as nossas soluções omnichannel, que nós estamos trazendo tanto para melhorar a experiência do consumidor, quanto para alavancar negócios dos lojistas. A nossa estratégia é digitalizar a experiência do consumidor, de forma que o físico e o digital trabalhem juntos, permitindo a entrega do melhor serviço aos nossos clientes por meio do canal mais adequado em cada momento de consumo. Já há algum tempo, nós temos a convicção de que o posicionamento físico dos nossos pontos comerciais continuará permitindo bons negócios para os nossos lojistas e será alavancado por essa nossa estratégia digital. O digital traz a comodidade e agilidade
que a tecnologia agrega, mas não substitui a experiência sensorial que é única do físico. Em resumo, a recuperação das vendas e a integração dos nossos lojistas às nossas plataformas omnichannel nos deixam muito animados para essa retomada de uma forma muito mais completa ao longo do ano. Em relação aos resultados financeiros desse trimestre, gostaria de destacar para vocês, além da recuperação das vendas, que já estão em patamares muito fortes, né, muito similares ao que era no passado, destacamos também o EBITDA, que representou já quase 80% do que a gente reportou no segundo trimestre de 2019, sendo que, como eu disse antes, abril foi um mês praticamente perdido, né, por conta da pandemia. Apesar do nível de provisionamento ainda estar alto, a gente vê uma clara tendência de queda pela redução expressiva da inadimplência, né? Então, os próximos trimestres a gente espera um resultado já muito mais limpo desses efeitos. Eu acho que outro ponto muito importante de se comentar aqui são os custos de shoppings, né? Se vocês verem os nossos custos nos shoppings reportados aqui, se a gente comparar com 2019, a gente vê uma queda de 14%, né, que representa claramente ganho de sinergia e uma captura de forma mais perene das economias, né, e dos aprendizados que nós tivemos ano passado durante a crise. Então, acho que é muito importante comparar esses números com 2019 para vermos os ganhos de eficiência e ganhos operacionais. Além disso, nós terminamos esse pior momento da crise com uma capacidade financeira totalmente preservada, né? O nosso balanço continua muito saudável. Fizemos uma aquisição super importante para a nossa estratégia de longo prazo, que foi a compra dos 21% adicionais no Shopping Leblon. Levantamos um novo CRI com uma taxa muito atrativa por um prazo excepcional de 7 anos, que demonstra que a nossa posição de AAA na dívida vai favorecer nesse processo de consolidação da indústria de shoppings, que a gente continua querendo liderar, né, e no crescimento do digital. No final, acho que o teste da pandemia serviu para afastar diversos fantasmas que se temiam na nossa indústria. O principal era o risco do e-commerce, sem dúvida. Agora está claro que, apesar do crescimento do e-commerce, a nossa proposta de valor para os consumidores e lojistas continua essencial. Isso está mais do que provado pela forte retomada de vendas, assim que os shoppings voltaram aos seus funcionamentos mais perto do normal, apesar de que a gente ainda não está, a maior parte dos shoppings ainda não está nos horários normais, né? Pela demanda forte de novas áreas pelos nossos lojistas e pela consequente taxa de ocupação bem alta que a gente está encerrando esse segundo trimestre. Bom, indo aqui para o slide 4, falando aqui de ocupação e de comercialização mais no detalhe, a gente vê que essa taxa de ocupação de forma forte, né, e continua crescendo acima de 95%, ela está aliada, né, a uma gestão muito interessante de mix, né, que tem permitido com que a gente veja um crescimento de vendas por metro quadrado, quando a gente olha no específico, né, de uma forma muito interessante. Um aspecto importante que nos permitiu continuar reportando essa taxa de ocupação são esses 133 contratos que eu mencionei que nós assinamos no segundo trimestre. Nesse caso aqui, acho que vale a pena destacar que houve uma concentração de 40% desses contratos no setor de vestuário, que vem se recuperando de uma forma muito rápida após a pandemia, né, e até uma surpresa, dado que algumas previsões eram bem negativas para o setor de moda, né. Os destaques das lojas recém-inauguradas, eu queria apontar alguns casos aqui interessantes. Tem muitas que foram criadas no digital e que agora buscam presença física. No nosso caso aqui, no portfólio da Aliança Sonai, a gente vê que lojas como a By Nativosa, no Shopping Leblon, era uma loja que começou no digital. A Mobile, no Parque Dom Pedro, né, de móveis, também começou no digital e hoje está indo para o físico. E, além disso, os varejistas de origem físico, que têm um desempenho grande, forte no online, também continuam crescendo, né, como é o caso do Magazine Luiza, que inaugurou uma loja em Belém e assinou mais 2 contratos com a gente em outros shoppings, um no Rio e outro em Uberlândia. Então, a gente vê que essa tendência de lojas físicas alinhada com o digital está confirmado
e isso reforça a nossa tese dos shoppings dominantes terem essa capacidade de atração, né, tanto dos novos players quanto dos players que estão crescendo no digital. Em relação às vendas, aqui no slide 5, queria complementar o que eu disse antes, falando um pouco mais no detalhe que nesses meses de maio e junho a gente já atingiu vendas, né, perto de 90%, né, na verdade, na casa dos 90%, comparando com as vendas de 2019. Grande parte desse desempenho a gente viu nos shoppings da região norte, que já atingiram crescimento de entre 13% e 15% nos shoppings nessa região, comparado com 2019. E os shoppings do Rio, que também estão no mesmo nível já de vendas de 2019. Acho que o mais interessante ainda é o resultado de julho, a gente vai antecipar aqui, que as nossas vendas atingiram 97% das vendas do mês de julho de 2019, né, o que reforça que a atividade econômica nas nossas praças está bem perto da normalização. É importante destacar que esses números são positivos, mesmo ainda que estejamos convivendo com restrições ainda bem relevantes, né, tanto no nível de ocupação dos restaurantes, praças de alimentação, cinemas e áreas de lazer. Portanto, uma vez que as atividades tradicionais de entretenimento e lazer dos nossos shoppings estejam retomadas, a gente espera que os resultados ainda melhorem em termos de venda, consumo e, consequentemente, de recuperação de aluguéis, né, e resultados gerais para a companhia. Então, agora eu vou passar a palavra para a Dani e depois eu volto para a sessão de perguntas e respostas. Obrigado, até logo. Obrigada, Rafael. Bom dia a todos. No slide 7, nós apresentamos o fluxo de caixa da companhia, com destaque para a geração de caixa operacional no semestre, que foi de R$ 192 milhões. Esse montante foi mais que suficiente para cobrir os gastos com amortizações de principal e pagamento de juros, além do CAPEX do período. O consumo líquido de caixa de 382 milhões no semestre é explicado pelas iniciativas alinhadas com o planejamento estratégico de longo prazo da Aliança Sonae, como, por exemplo, a aquisição de participação adicional no Shopping Leblon, de acordo com o pilar estratégico de aumentar participações em shoppings líderes, a compra de um terreno reforçando nosso potencial construtivo, a recompra de debêntures dando continuidade ao processo de gerenciamento de passivos e o pagamento de dividendos. É importante destacar que a alavancagem da companhia permanece em um nível baixo de 1,8 vezes dívida líquida EBITDA, mesmo após a compra de participação no Leblon e pagamento de dividendos, ratificando a força do nosso balanço que nos permite seguir aproveitando oportunidades de investimento. No slide 8, a inadimplência líquida registrada no segundo trimestre foi de 7,8%, uma grande recuperação versus o primeiro TRI, indicando que a retomada das vendas dos nossos parceiros lojistas já contribuiu para que eventuais débitos passados fossem recuperados. No mês de junho, a inadimplência, inclusive, foi inferior a 1%. A PDD também foi em grande parte sensibilizada pelos efeitos do agravamento da segunda onda de Covid-19, mas já em menor nível em comparação ao primeiro TRI de 21. No segundo TRI, a PDD representou 11,5% da receita de locação, uma redução expressiva frente aos 18,5% reportado no primeiro trimestre do ano. Seguindo agora para o slide 10, trazemos algumas das campanhas realizadas no segundo trimestre e que estão alinhadas ao pilar de sustentabilidade da nossa companhia. Nós tivemos 2 projetos ligados à educação. O projeto Parque Bengui, de informática no Parque Shopping Belém, que promove a inclusão digital, profissionalização gratuita e preparação para o mercado de trabalho para crianças e adolescentes das áreas periféricas de Belém. E a Escola Boulevard. A Escola Boulevard é um projeto desenvolvido pelo Boulevard Shopping Belém, em parceria com o Instituto Íris e o PASE, Projeto Aluno Vencedor, e oferece aos colaboradores dos nossos shoppings a oportunidade de concluir o ensino fundamental e médio. O Passeio das Águas promoveu uma ação para colaboradores e crianças da região, com o plantio de novas mudas, garantindo a continuidade de espécies importantes para a biodiversidade local. É importante lembrarmos que o Passeio das Águas possui em seu território uma reserva ambiental que é preservada por uma equipe especializada, mantendo todos os cuidados de proteção. E no clima olímpico, gostaria de compartilhar com vocês 2 projetos recorrentes da Aliança Sonae, que são o Levante Lute e o Tênis para Todos.
O projeto Levante e Lute conta com a participação de estudantes de escolas públicas do bairro Parangaba, proporcionando contato com as atividades esportivas e recreativas do judô. Já o Tênis para Todos tem o intuito de apresentar e fomentar a importância da prática de tênis ao alcance de todos. As aulas contam com profissionais qualificados e com a participação de crianças e adolescentes do entorno do Shopping Leblon. Eu gostaria de ressaltar também que neste primeiro semestre de 21, nós realizamos mais de 340 projetos, beneficiando mais de 420 mil pessoas, sendo que desse total, 280 mil pessoas foram beneficiadas no contexto das ações sociais para a pandemia, como a vacinação de Covid-19 nos espaços de estacionamento dos nossos shoppings. Ficamos muito satisfeitos em poder contribuir para o avanço da vacinação no nosso país. No slide 12, lembramos que ter as pessoas certas nos lugares certos é um de nossos pilares e gente em primeiro lugar é um estimado valor nosso. E a área de gente performance é quem conduz uma série de iniciativas que temos em prol do nosso time. Nós atuamos para criar experiências de aprendizagem em temas essenciais da gestão e da jornada dos colaboradores, através de programas como o DNA da Liderança Aliança Sonai, workshops que reforçam temas estratégicos como inovação e criatividade e uma plataforma de ensino à distância. Nós compreendemos a nossa responsabilidade social e temos como propósito promover contínua e consistentemente iniciativas que acelerem a transformação do ambiente de trabalho através da diversidade e inclusão. Embasados por uma política, a gente se propõe a definir e disseminar diretrizes que assegurem uma cultura de diversidade e inclusão, visando a equidade e que todos sejam acolhidos com respeito à integridade humana e aos aspectos individuais. No segundo TRI de 21, nós lançamos nosso primeiro programa Trainee Also. O Trainee Also visa oferecer oportunidades para jovens profissionais com até 2 anos de formados a ingressar em suas carreiras no segmento de shopping centers. Como companhia, nós buscamos atrair, desenvolver e reter talentos, proporcionando sustentabilidade ao negócio, à medida em que formamos profissionais com o DNA Aliança Sonai. Seguindo para o slide 14, neste trimestre, trazemos um estudo que analisa as vendas totais no portfólio nos shoppings da região norte e no estado do Rio de Janeiro, como razão do mesmo mês do ano de 19, em comparação à média de tempo de funcionamento das operações, como razão do horário regular. A performance dos meses de maio e junho de 21 no portfólio já foi igual ou superior à observada nos meses posteriores ao primeiro processo de reabertura. Esse efeito se deve, em grande parte, aos desempenhos dos shoppings localizados na região norte e no estado do Rio de Janeiro. Podemos verificar que os shoppings localizados na região norte cresceram em vendas por praticamente todos os meses que funcionaram por mais de 88% do horário regular. Nos meses de maio e junho de 21, já apresentaram performance superior ao dos primeiros meses de 20, que não foram impactados pela pandemia e registraram um forte crescimento de 2 dígitos em relação ao mesmo período de 2019. Os shoppings localizados no estado do Rio de Janeiro, que apresentaram forte retomada em vendas pós-flexibilizações operacionais, em 2020 demonstraram recuperação ainda mais acelerada e em junho de 21 atingiram o maior patamar em relação ao mesmo período de 19 desde o início da pandemia. Obrigada a todos. Vamos agora abrir para perguntas e respostas. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas apenas para investidores e analistas. Caso haja alguma pergunta, por favor, digitem *1. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila digitando *2. Nossa primeira pergunta vem de Alex Ferraz, do Itaú BBA. Bom dia, Rafa, Dani, time. Obrigado aqui pela apresentação. Eu tenho 2 perguntas. A primeira aqui é em relação a essa recuperação aqui de vendas, né? Vocês fornecem uma quebra entre as regiões. Dá para ver que o norte, assim, você já tem um crescimento nominal aqui contra 2019, né? Entender se a gente pode entender esses dados do norte, né, como uma região que geralmente antecipa um pouco os ciclos da Covid, né? Então tende a ser a primeira a ser mais afetada, mas também a primeira a sair, né? Se a gente deveria, ou se vocês imaginam que essa performance que a gente vê na região pode ser um espelho para o
para o que a gente pode esperar aqui no Nordeste ou São Paulo, assim que começar a estabilizar também, né? Se dá para usar como um indicador aqui essa performance de vendas no Norte para o resto do portfólio. E a segunda aqui é em relação a essa compra de terreno que vocês mencionam, né? Aqui na parte de fluxo de caixa. Vocês podem dar um pouquinho mais de detalhes, se é terreno adjacente em shopping para fazer mixed use, dado o valor da aquisição, que pode ser a destinação aqui desse terreno e em qual ativo a gente poderia imaginar aqui essa expansão. Belém, a gente tem o maior shopping na região mais nobre e o maior shopping também na região mais, digamos, de consumo mais classe B, C, né? Então, a gente consegue ver o comportamento das pessoas de diversas classes sociais pós-pandemia, né? E, nesse caso, a gente vê que o shopping que está performando melhor é o Parque Belém, né? Que também porque teve várias novidades no shopping, foram inaugurados recentemente, e os três estão performando muito bem, com vendas acima de 2019, de uma forma bem relevante. Em julho, o crescimento de vendas lá foi na casa dos 20%, versus 19% na região norte. E a segunda região que já está mais evoluída é o estado do Rio, também com características também totalmente distintas, em que os dois shoppings que estão performando melhor é o Grande Rio e o Leblon, que tem públicos também bem distintos em termos de renda média, né? Então, a recuperação também é across the board. Então, isso sim nos leva a ter uma visão otimista, como você está fazendo paralelo com outros mercados. A gente, obviamente, espera que se consolide isso, né? Até porque a vacinação está caminhando mais rápido em vários lugares. Em compensação, as pessoas ainda estão, né, com receio, é natural, no tempo que ficam fora de casa, e a gente, somente dependendo da faixa etária, a gente vê as pessoas ainda com muito receio de ficar fora de casa um tempo. Então, com a normalização do comportamento das pessoas, a gente está vendo isso como um resultado bem bacana de vendas. Esse mês de julho, o Rio já está também crescendo versus 19, e o Nordeste e São Paulo cai pouquinho já em relação a 2019. Então, mesmo com restrições ainda em termos de percentual de pessoas em restaurantes e o uso dos cinemas ainda também muito restrito. Em relação aos terrenos, a gente não costuma dizer onde que é o terreno para a expansão, porque a expansão pode ser uma questão estratégica, né, e que a gente não quer criar nenhum tipo nem de repercussão desnecessária em algum mercado específico, né, por conta de aprovações e tal, e muito menos também tentar atrair atenção para a concorrência ou questões do tipo. Agora, esse terreno especificamente foi num shopping, ao lado de um dos shoppings nossos que tem melhor performance de vendas, é um shopping muito dominante, e é um terreno que tem tanto potencial para expansão quanto para a construção de mixed use em cima da expansão. Então, é um terreno que traz muitas possibilidades, aproveitando aí da necessidade de liquidez que alguns empresários tiveram durante esses últimos meses de crise. A gente teve essa oportunidade numa área que o shopping é um dos melhores shoppings, com ocupação acima de 98%, e que não tem opção de crescimento além desse, agora com esse terreno. Então vai ser algo positivo para o longo prazo. Obrigado, Rafa. Ficou bem claro. Nossa próxima pergunta vem do senhor Pedro Lobato, do Bradesco BBI. Bom dia, pessoal. Obrigado pela pergunta. A primeira aqui é em relação à inadimplência, né? A gente viu que caiu forte sequencialmente, mas ainda está um pouco acima do nível histórico. Queria saber se vocês podem dar um pouco mais de capilaridade em relação à recuperação e à tendência para o resto do ano.
E a segunda, em relação à comercialização aí de novos contratos, a gente viu um TRI bem forte, mas a gente pode entender que isso quer dizer um turnover mais alto também? E se sim, como é que tem sido essa troca de lojistas? E além disso também, nesses novos contratos, eles têm vindo acima ou abaixo dos contratos ligados? Bom, de maneira geral, é mais para saber a motivação do turnover e o impacto no mix da companhia aí. Obrigado. Pedro, Carlos falando aqui, da Inadimplência. Bom, você tem visto aí, né, uma tendência muito clara de redução dos níveis de inadimplência, o que obviamente acompanha muito a evolução do nível de vendas, né? Como vocês sabem, a inadimplência do lojista acarreta complicações para ele, né, se manter no shopping, e ninguém quer perder os pontos, principalmente nesses shoppings dominantes que a gente está falando. Então, a gente sempre viu isso, a inadimplência, como uma questão momentânea, dado a falta de venda, né, da maioria dos lojistas. E assim que a gente vai vendo a recuperação das vendas, a gente vai vendo uma recuperação da inadimplência. Parece, assim, as coisas estão muito ligadas. A gente, assim como a gente tem uma visão positiva para as vendas de todo o portfólio, como o Rafa comentou agora há pouco, a gente tem essa mesma visão para o comportamento da inadimplência e, consequentemente, da PDD, né? Então, a gente já está vendo uma melhora. Claro que tudo depende ainda, né, da evolução do cenário macroeconômico, mas a gente tem uma visão positiva também e espera ver aí novas reduções no nível de inadimplência aí nos próximos trimestres, tá bom? Eu vou passar para o Felipe aqui, Felipe Andrade, falar de comercialização, mas o turnover não foi maior, não. Felipe, pode... Acho que bom dia aí, acho que esse é o ponto. A gente já vê hoje um nível de saída de lojas bem normalizado, um turnover absolutamente dentro das expectativas, dado que a gente vem mantendo essa ocupação aí em níveis bons aí ao longo desse período todo. Então, nada a preocupar por hora. Em leasing spread, a gente está agora no segundo semestre mais neutro. No início do ano estava mais positivo e agora está mais no 0 a 0, o que já é bom, né, dado que a inflação está positiva, está alta, né? Então, só de ter um leasing spread neutro já é um bom sinal agora assim no segundo trimestre, sendo que no ano passado, apesar de tudo, nosso leasing spread ainda foi positivo, né? Então, a gente vai ver isso se materializando nos nossos números de aluguel quando tiver... Principalmente a partir desse mês agora, que a gente já está cobrando aluguel praticamente sem desconto, né? Então, eu acho que o terceiro tri deve ficar bem claro já essa tendência de recuperação. Obrigado, Pedro. Tá certo. Muito obrigado, pessoal. Nossa próxima pergunta vem do senhor André Mazzini, do Citibank. Oi, Rafa, Dani, Carlos, obrigado pelo call. A primeira pergunta sobre receita de locação e aluguel linear, né? Então, vocês colocam ali claramente que a receita de locação de vocês é pós-desconto, né, em 150. Isso compara com uma receita de locação lá em 2019, pré-Covid, de 180. E aí, se somar com o aluguel linear, já chega a 172, né? Foi 22 de aluguel linear. Então, como o Rafa acabou de colocar, né? No terceiro tri já deve ter muito menos desconto, dado que as vendas aí estão 100% praticamente na margem, né? Versus o pós-Covid. Então, é por aí mesmo, assim, tirando todos os descontos, a gente chega para algo muito próximo de receita de locação aos 180 lá do pré-Covid, se esse racional faz sentido. E a segunda pergunta sobre os recebíveis, que também estão numa dinâmica boa, mas a gente abrindo o ITR, a gente vê que o recebível de aluguel ele está flat. No ITR ele sempre compara com o final do ano passado, né? Então, o recebível de aluguel flat aí, ano passado versus o agora 2Q21, mas o de condomínio a receber, ele aumenta. Então, entender um pouco dessa diferença, né, do aumento de recebível para condomínio versus de aluguel. Entendo que o lojista recebe um boleto só, né, aluguel e condomínio junto,
Então, não sei se tem uma diferença de um lag de reconhecimento, qualquer coisa assim, ou se a pessoa pode até pagar um ou não pagar outro, paga aluguel, não paga condomínio. Qual a razão para aumentar o recebível de condomínio e não de aluguel? Obrigado, pessoal. Bom dia, obrigado, Mazinho, pela pergunta. Do ponto de vista de aluguel, do retorno dos aluguéis, né, a gente espera sim, a partir desse trimestre, já ter uma normalização bem grande de aluguel. É natural que seja até ultrapasse até 2019, logo, que é o que a gente espera, o faturamento. Mas, de novo, a gente vai fazer isso de uma forma muito cuidadosa. Já estamos fazendo de uma forma muito cuidadosa. Obviamente que uma grande parte das operações já está vendendo bem, então a gente já pode cobrar naturalmente. E aí, um ou outro segmento que tiver com restrições específicas, a gente vai ter mais cuidado. Mas agora vai virar uma exceção total. Acho que foi muito bem sucedida a estratégia de manter os shoppings bem ocupados e com uma experiência para o consumidor excelente. Se a gente for visitar qualquer um dos nossos shoppings hoje, você vê que a atividade está muito preservada, né? E a atratividade do local continua muito preservada, que era o nosso grande objetivo, e gerando um bom caixa, né, também ao mesmo tempo. Então, acho que a gente abriu mão de pouca receita agora nesse trimestre para continuar com um resultado overall muito bacana para o resto do ano, principalmente para que os lojistas estivessem animados para investir, né, e performar melhor agora na retomada. Então, consequentemente, a gente espera, sim, chegar nos números de 2019 ao longo do segundo semestre. Agora, se vai ser exatamente no trimestre fechado ou no quarto trimestre fechado, é difícil da gente saber, porque é uma gestão muito do caso a caso. Mas, certamente, essa tendência já está se cristalizando para a gente. Eu vou passar em termos de recebíveis, eu vou passar para o Carlos responder a parte dos recebíveis. Eu mandei ele, Carlos, aqui. Bom dia. Só complementando aqui a resposta do Rafa em relação ao aluguel linear, né? Só lembrando que a função dessa linearização é justamente essa, né? Que é pegar o impacto dos descontos e normalizá-los ao longo de vários trimestres. Então, é isso que a gente tem visto, né? Obviamente, no nosso P&L, porque justamente essa é a função dessa linha de linearização. À medida que os descontos vão sendo reduzidos, que é o que a gente tem visto, a gente deve começar a ver uma reversão dessa linha, né? Ela ainda está positiva por conta ainda de alguns descontos, mas à medida que a gente, no próximo trimestre, ou como o Rafa disse, não dá para saber se no próximo ou no final do ano, mas a tendência é a gente começar a ver uma reversão dessa linha de linearização e, consequentemente, aumento da linha do aluguel mínimo, né? Porque a linearização tem a ver aqui com o aluguel mínimo, não com o aluguel variável. Em relação aos recebíveis, existe aqui uma diferença momentânea, temporária, porque nesse trimestre, dado que a gente teve novos fechamentos dos shoppings, né, lá para abril e maio, nós compramos mais inadimplência de condomínios, por isso que aumenta um pouquinho aí o recebível. Mas, na nossa visão, isso também é temporário. À medida que a gente tem as taxas de inadimplência reduzindo, e é o que está acontecendo, a gente começa a ter mais recuperação do que inadimplência. Consequentemente, daqui para frente, a gente espera uma reversão dessa disparidade que você viu aí entre aluguel e condomínio. Tá? Então, é basicamente isso. Então, nos dois casos, a gente espera ver reversão nos próximos trimestres, sem, obviamente, especificar aqui em qual trimestre a gente vai ver isso. Tá ótimo, Rafa, Carlos, obrigado. Bom dia. Nossa próxima pergunta vem do senhor Pedro Fonseca, do Banco Santander. Bom dia, pessoal. Obrigado pela pergunta. Eu queria fazer duas, na realidade. A primeira é em relação a PDD. O nível já veio bem menor nesse trimestre e, considerando esse contexto de recuperação muito forte de venda, dá para a gente imaginar reversão de PDD agora nesse terceiro tri, ou talvez no quarto tri, considerando uma forte recuperação de venda.
E a segunda, eu queria voltar um pouco no tema do turnover. Assim, vocês comentaram que o turnover já está em nível mais normalizado e queria saber assim, como isso conversa com mortalidade de lojista. Aquele lojista que tinha que sair já saiu, vocês estão vendo uma parcela ainda sufocada. O que dá para a gente imaginar de mortalidade de lojista no segundo semestre? Obrigado. Eu vou começar aqui com o turnover de lojistas e depois eu passo para o Carlos que fala do PDD. Bom, Pedro, obrigado pela pergunta. Acho que o pior já passou totalmente. Assim, a gente está tendo hoje uma demanda até mais alta do que a gente imaginava nesse momento de recuperação. E eu acho que os lojistas, assim, o efeito da crise já atingiu os lojistas, e os lojistas que tinham que, digamos, a massa, né, de performance pior, que ia ter que sair, já foi substituída. Então, a gente hoje já está num mood de turnover bem normalizado, na verdade até um pouco menor do que era o normal no segundo trimestre de saída, talvez por conta da quantidade que saíram no ano passado. Então a gente está vendo uma situação já bem normalizada em relação com os lojistas. Então, acho que aqui nesse caso a gente já vê a perspectiva de novidades, de expansão. As nossas expansões, por exemplo, do Tá Bom, que a gente está acelerando, e algumas outras, a gente já a nossa cabeça que já está em expansão e crescimento, já não está mais tanto em segurar os lojistas, porque o negócio já está bem normalizado. Em termos de PDD, eu vou passar aqui para o Carlos explicar. Oi, Pedro. Em relação a PDD, na verdade, a minha expectativa é que nós vamos começar a continuar vendo uma queda da inadimplência, né? Esse indicador de inadimplência, a gente deve continuar vendo uma queda substancial daqui para frente, mas a PDD, na minha visão, vai demorar um pouco para ela ficar negativa, tá? A gente vai ver provavelmente vai ver uma redução acompanhando o nível de inadimplência, mas eu prevejo um time um pouco mais longo para a gente ver reversão completa de PDD, tá? Mas provavelmente a expectativa sempre em linha com a queda da inadimplência, ter queda nos níveis de provisionamento e começar a ter recuperação aqui das PDDs feitas nos trimestres anteriores, mas num nível, eu diria, com delay aí entre um indicador e outro, tá bom? Mas se você falar, daqui a um ano, né, no período dos próximos trimestres, com certeza a gente deve ver esses indicadores se encontrando. Obrigado, Pedro. Tá ótimo. Muito obrigado. Nossa próxima pergunta vem do senhor Gustavo Cambaúva, do BTG Pactual. Oi, pessoal. Bom dia. Eu tenho duas perguntas aqui também. A primeira é até em relação a expansões aí. O Rafael até comentou agora eu queria entender, porque antes de começar o Covid, vocês tinham uma série de shoppings que estavam indo muito bem e que vocês tinham umas expansões com retornos bem altos, né? Eu queria entender assim, porque olhando até a vacância de vocês, tem bastante shopping já com uma ocupação de 97%, 98%, se de fato vocês já estão com uma cabeça de fazer essas expansões agora, ou se ainda tem que esperar mais, vamos dizer assim, o cenário, vamos dizer, se estabilizar completamente aí e acabar totalmente, vamos dizer, qualquer tipo de restrição ou discussão de Covid, ou se vocês já estão, vamos dizer assim, reativando essas expansões por agora. E a minha outra pergunta é até em relação mais a custo aqui, né, que vocês até comentaram no release a questão das sinergias, né, capturadas desde o M&A com a Sonai. Aí eu queria entender um pouco isso, assim, se por conta também de Covid, se de fato bagunçou muito, né, vamos dizer, como está o portfólio e tudo, ou se vocês ainda conseguem mensurar as sinergias capturadas ali do M&A, e como é que vocês estão pensando talvez para frente aí, se ainda tem muita coisa para vir, ou se depende muito mais da recuperação de venda para cortar mais custo, ou se essas coisas, vamos dizer, podem caminhar em separado, e até tentar entender um pouquinho de vocês se
vocês têm aí algum tipo de vamos dizer assim, de guidance revisado aí do que poderia ser talvez o ano que vem, pensando até um pouco mais do lado de custo. Obrigado. Bom, Val, obrigado pelas perguntas. Bom, primeiro, em relação às expansões, de fato, a gente já está nesse modo aí de expansão. Nós temos em andamento hoje, a maior delas é a expansão do Shopping Tabuão, que está, de fato, super ocupado, né, com 98,7%, 99% praticamente de ocupação. Um shopping que andou sempre muito bem ocupado, mesmo durante o período de crise. Já está bem adiantado o processo de aprovação da expansão. No Leblon também nós temos ali uma expansão de quase 2.000 metros, também já bem avançada em aprovação. Essas aí são duas obras que a gente começa esse ano ser aprovadas e devem ser aprovadas. A gente também tem Franca, Shopping da Bahia. Shopping da Bahia já começou uma obra de expansão perto da entrada do BRT e a gente vai fazer, junto com essa expansão, uma renovação. Então, esses 3 shoppings o processo já está em andamento. No Parque Dom Pedro tem um pequeno pedaço de expansão também, mas junto com uma renovação. E tem uma inauguração da Big Green, na Fazenda Urbana, que é esse mês também. Então, tem algumas novidades já nesses 4 shoppings. Então, a gente não parou, não. O time está bem ativo em expansões. O que teve foi uma realocação de prioridade. Então, esses quatro são as obras prioritárias agora. E na sequência, a gente tem outras expansões no Rio e outras aqui em São Paulo também. Do ponto de vista de captura de sinergias, a gente tem o nosso time de PMI, né, de Post-Merger Integration, continua muito forte, totalmente atuando muito presente aqui na companhia e no dia a dia e com diversos projetos em andamento, tanto de melhorias de aluguel, melhorias de mix e de integração de custos. Na parte do custo, a gente acabou antecipando por conta do fechamento do ano passado. Então, hoje, quando você vê hoje queda de custos de operação nos shoppings com ocupação idêntica, já comparando com 2019, já é um efeito claro de sinergia, porque a gente já está diante de um cenário, digamos, mais normalizado agora nesse segundo trimestre, apesar de abril ter ficado fechado, e ainda assim a gente conseguiu uma redução importante versus 19. Então, as nossas comparações são com os números pré-pandemia. Eu acho que a gente pode, sim, apresentar uma revisão do guidance de expectativas de sinergias de receita, principalmente no final do ano. Então, acho que é um bom momento para a gente apresentar quando a gente tiver com esse número feito. Agora, a sinergia de custo e despesas a gente já vem capturando e a gente também pode apresentar o número consolidado aí no final do ano. Então, a gente vai preparar essa análise e vai divulgar antes do final do ano para a gente poder buscar e apresentar o número de uma forma mais organizada para o ano que vem. De fato, a gente viu um adiamento na captura de sinergia, mas, por exemplo, a questão dos leasing spreads positivos em diversos shoppings, isso é uma das teses importantes da sinergia que a gente vinha buscando capturar e a gente vai poder apresentar isso também. Então, em termos de custo, acho que só da gente ter a inflação alta dessa forma e o condomínio dos nossos shoppings praticamente não subindo, né, e alguns ainda caindo, mostra que isso é uma força, né, dessa integração, com a redução de custos de condomínio e de forma que o aluguel pese menos no custo total de ocupação do lojista, né? Então, com isso, o aumento de aluguel não fica tão pesado, uma vez que o condomínio está controlado. Isso é um driver importante aqui nosso de gestão. Tá bom? Tá ótimo, Rafael. Obrigado aí, bom dia. Mais uma vez, para fazer alguma pergunta, por favor, digitem *1.
Nossa próxima pergunta vem de Sunny Oring, de Santander. Obrigada pela minha pergunta, é a Fanny falando. A minha pergunta com relação, Rafa, você podia passar para a gente um update com relação a M&A? Como você está vendo tendência de consolidação na indústria, né, após um ano tão difícil assim para o setor? É isso, obrigada. Oi, Fanny, tudo bem? Obrigado pela pergunta. Essa pergunta nunca é esquecida, né? Mas é um bom ponto. De fato, a gente ainda pretende consolidar bastante a indústria ao longo dos anos e é parte da nossa estratégia. Até agora, a gente só conseguiu fazer a questão do Shopping Leblon, por enquanto, né? Desde o início dessa crise, mas a gente tem negociado diversas oportunidades, casos dentro do portfólio e fora do portfólio. E também estamos trabalhando na frente de desinvestimentos, né, dos shoppings menos core, né? Então, os que a gente quer crescer, a gente quer comprar participação, e tem os shoppings que a gente entende que talvez outro administrador ou outro investidor tenha mais especialidade, digamos, para administrá-lo ou assumir aquele determinado investimento. Então, a gente está trabalhando nas duas frentes e a gente espera ter novidades assim, nessas duas frentes aí ao longo dos próximos trimestres, mas o processo de consolidação requer muita paciência, né? Principalmente no lado como comprador, a gente tem que ter muita paciência para comprar os ativos certos, quando for ter sócios, ter os sócios certos, construir relações sadias, maduras e positivas de sociedade. Então, isso tudo requer muito cuidado, muita cautela e um processo diligente, né, de escolha, de seleção de ativos e de posicionamento geográfico. Então, ao longo, a gente vai continuar perseguindo as oportunidades. Obrigado. Tá ótimo. Você está vendo, Rafa, alguma fundos imobiliários, assim, né? A gente acabou de ver, né, um fundo comprando bastante participação em shopping. Chegam a atrapalhar os planos de vocês, assim, por eles terem um benefício fiscal? A gente normalmente vê os fundos imobiliários como parceiros, né? A gente tem conseguido fazer várias transações com eles juntos, em que eles ou compram junto conosco, como já aconteceu no passado, ou compram alguns shoppings que a gente tem interesse de ter uma participação menor, que eventualmente a gente não precisa ter 90%, 100% do shopping, e a gente pode reduzir a participação naquele shopping, e enquanto que a gente compra os shoppings, digamos, que a gente entende que sejam muito importantes e dominantes, e que a gente possa adicioná-lo ao nosso portfólio. Então, muitas vezes a gente pode usar, inclusive, eles como parceiros nessas transações, até porque quando a transação é de venda, de controle, né, o fundo imobiliário normalmente gosta de comprar participação em shoppings que sejam administrados por alguém que esteja alinhado com eles, né? E então essa é uma das características que nós temos. Nós somos bons sócios, diversos deles. O nosso track record é muito bom, então normalmente dá para a gente fazer uma parceria nessas aquisições. Tá ótimo, obrigada, viu? Obrigado. Mais uma vez, para fazer alguma pergunta, por favor, digitem *1. Não havendo mais perguntas, gostaria de passar a palavra para o senhor Rafael Salles para as considerações finais. Obrigado a todos, obrigado pelo interesse. A gente fica à disposição aqui para responder outras perguntas que vocês tenham depois aqui pelo time de GRI. Um abraço, obrigado. Obrigada. A teleconferência dos resultados do segundo trimestre de 2021 da Aliança Sonai está encerrada. Vocês podem desconectar as suas linhas agora. Tenham um bom dia.